Patrícia, nossa jovem escritora, que nos tem presenteado com sua literatura simples, sincera e nos traz bons e profundos ensinamentos. Vem novamente nos brindar com mais este livro. Fala-nos da caminhada que assume novas e diferentes tarefas, de seu desprendimento e desapego. Patrícia trabalha e estuda no plano espiritual, mas aceitou mais essa tarefa de escrever aos encarnados, na intenção de alertá-los quanto ao engano de cultuar personagens famosos. A doutrina espírita não está nas mãos de poucos, sejam encarnados ou desencarnados. São muitos os espíritos que trabalham para o bem da humanidade. A nossa alegre escritora, na sua humildade, se acha pequena, mas com vontade de aprender, não querendo que a cultuem e que lhe deem maior valor do que se acha merecedora. O enredo deste livro é muito interessante. Participando do socorro a um desencarnado toxicômano, ela nos narra importantes fatos que trazem muitos esclarecimentos sobre o prejuízo causado pelos tóxicos, o grande mal da atualidade. O desenrolar atraente dessa história faz deste livro mais um marco na literatura espírita. Antônio Carlos. Introdução. Quando encarnada, por muitas vezes olhava maravilhada as gaivotas voando. Encantava-me com seus voos, que transmitiam as sensações de liberdade. São tão livres. À tarde, andando pela praia, acompanhava suas movimentações pelos ares. Livres e felizes, faziam acrobacias, oferecendo um espetáculo de rara beleza. O espaço é o imenso e o ambiente preferido das gaivotas, mas elas não podem deixar de pousar na areia da praia para completar a alimentação necessária à manutenção de seu corpo. Mesmo pressentindo a possibilidade de encontrar predadores inimigos, essa corajosa ave não se intimida e, muito vigilante, pousa na praia. Se falhar na sua precaução, infeliz terá sido sua descida, pois será presa fácil de algum inimigo natural. Se cuidadosa e atenta, feliz será seu pouso. Pegará o que precisa e novamente alçará voo, ficando na areia até a próxima onda apenas a marca de seus delicados passos, a indicar que ali passou uma gaivota, realizando o prazer e alegria, a função de viver e participar com a vida, do anseio de ser e existir. Sabendo que venho raramente ao plano físico, naquele dia Elisa me comparou com uma gaivota. Gaivota porque desce à terra procurando alimento? Não, respondi de imediato. Olhei para a amiga que me viu com tão belo pássaro, seus olhos negros, meigos e bonitos brilhavam. Sorriu. Seu sorriso maravilhoso contagiava aqueles que a rodeavam, além de deixar a vista de fileiras de dentes perfeitos. Elisa é negra, linda. A beleza de seus sentimentos mostra e embeleza ainda mais seu perispírito. Fiquei a pensar no que me levara a voltar à terra. O que estaria fazendo ali? Ajuda, tarefa, trabalho. O bem que fazemos é um crédito, uma necessidade ou um alimento. Volitei e vi que a gaivota deixou marcas de seus pezinhos no chão arenoso. Voltei ao pensamento ao passado e me certifiquei de que ao tentar ajudar os que ficaram na terra, acabei por fazer afetos. O bem realizado deixaria marcas? Capítulo 1. Assumindo uma tarefa. Encarnados, nossas ações estão condicionadas a um fim pessoal, que seja a aquisição monetária ou um diploma, que nos habilitará a exercer funções bem remuneradas entre nossos companheiros de caminhada. Aqui no plano espiritual, para aqueles que compreendem e vivem a unidade do universo, trabalhar ou estudar não significa oportunidade de remuneração pessoal.
mas sim ocasião propícia para não ficar à margem da evolução. A beleza da existência está na sua dinâmica atividade. Ela nunca é monótona. A vida se parece com um imenso rio que, apesar de estar no mesmo lugar, nunca é o mesmo, pois se renova a cada segundo. Nossa personalidade é, por natureza, ociosa. Se não acordarmos para uma melhoria em nossa maneira de ser, correremos o risco de ver o rio da vida passar. E ficamos à sua margem, perdendo a oportunidade de irmos juntos daqueles que com ele caminham rumo ao infinito. Aceitar novas incumbências de trabalho, de maiores responsabilidades, é motivo de alegria para todos nós, que desejamos participar, em nome de Deus, da manutenção e do progresso de todos os seres humanos. Fui chamada a lecionar num curso de reconhecimento do plano espiritual, no qual a professora titular, Marcela, se ausentara, porque havia também aceitado incumbência de trabalhos superiores. Apesar de feliz por ter sido lembrada e radiante por me sentir útil, não pude deixar de ter momentos de preocupações, pois estariam vários espíritos sob a minha responsabilidade. Como de outras vezes, fui em busca de conselhos de meus amigos. Ao ver Maurício, dirigi-me alegre ao seu encontro. Meu amigo sorriu. Como é agradável vê-lo sorrir. Sempre me lembro de seu doce e confiante sorriso. Respondeu aos meus anseios, tranquilo, transferindo-me belos ensinamentos. Patrícia, como começa o aprendizado de um professor universitário na Terra? Nos primeiros anos escolares, aprende as primeiras letras. Estudioso, cursa todas as séries exigidas. Um dia, a escola terrena dá por encerrado seus estudos e o classifica apto a lecionar. Às vezes, até na própria escola em que se preparou. Se for sensato, reconhecerá com certeza que sabe apenas o razoável do assunto em que se especializou. E então continuará estudando a vida toda. Mas o conhecimento adquirido é patrimônio seu, conseguido por seu esforço. Querendo lecionar, pode e deve fazê-lo, porque muitos nem têm este saber que você considera moderado. E felizes os que passam aos outros seus conhecimentos. Quantos se indagam? Terei coragem e capacidade de lecionar? Se tem conhecimento da matéria em questão, terão capacidade sim. Aqui também é assim. Todos temos que aprender para saber. Que tristeza seria sentir que não há mais nada a aprender. O aluno não deve ficar muito tempo na mesma série. Seu estudo deve render até que passe o aluno ao mestre. Tenho acompanhado seus estudos. Você aprendeu com amor e já está apta a ensinar o que adquiriu. Mas, Maurício, insisti, e se não estiver? Está. O que pensa que você é um instrutor aqui no plano espiritual. É somente um espírito dedicado, estudioso, que começou seu aprendizado como todos. Não se deve ser avaro de conhecimentos. Não se julgar incapaz e nem ser presunçoso com o que pensa saber. Necessário e indispensável é o bom senso, porque através deles temos a exata medida do nosso cabedal, sem entretanto chegar à vaidade. Depois, Patrícia, não se devem querer sumidades para ensinar, mas sim querer que as transmitam com amor os conhecimentos que possuem. Se a chamaram é porque a julgam apta. Aqui não existe o jeitinho que leva muitos a terem cargos imerecidos. Depois, os cursos vêm prontos à sua mão, e verdade que terá que responder a muitas questões. Confio em você. Aceite o encargo e tire bom proveito da experiência. Também fui conversar com vovó Amazilis. Gosto muito de visitá-la e as suas amigas, de suavizar a saudade que sinto da casa em que moram e que foi minha primeira morada. Após os abraços, falei da minha dúvida. Patrícia, respondeu vovó,
Este curso é muito importante, nele se aprende muito do plano espiritual. Na teoria e na prática, a aquisição teórica ou intelectual são apenas arquivos de informações e conhecimentos. As excursões feitas durante o curso são a vivência do fato. Com compreensão, todo aquele que viveu sabe como tomar a melhor atitude diante de cada problema. A intenção do curso é que todos que o frequentam tenham esta compreensão, pois somente a vivência desses fatos ou conhecimentos será transmitida às nossas células perispirituais e, consequentemente, impressionará as células físicas. E quando reencarnarmos, essas vivências aflorarão em nossa mente como dom nato ou como mente inconsciente. Aceite, você é capaz. Você tem estudado tanto, coloque em prática o que aprendeu e ainda aprende. De Antônio Carlos, ouvi: não fazer por julgar-se incapaz não é aceito como desculpa, nem aqui no plano espiritual, nem como encarnado. Se não é, torne-se. Todos somos capazes, principalmente se não é exigido o impossível. Agiu certo, de modo prudente, consultando os amigos. Quando nos sentimos inseguros, devemos pedir opiniões a amigos que consideramos e por quem somos considerados. Com as sugestões recebidas, devemos então optar pelo que é melhor para nós mesmos e para os outros. Não é certo fazer o que não somos capazes no momento. Às vezes, imprudentemente, prejudicaremos a nós e aos outros, fazendo algo por ambição, poder e vaidade. Não é o seu caso. Aceite e lembre-se, aprendemos muito, mas quando transmitimos conhecimentos. Também me aconselhei com papai e dele recebi preciosa lição. Filha, a vida sabe melhor o que é bom para cada um de nós. Estamos sempre sendo convidados a assumir alguma tarefa. Para mim, o melhor lugar é aquele em que somos mais úteis. Ao esquecermos de nós mesmos, vivemos entregando ao bem alheio. Criamos condições para que Deus possa agir através de nossa humildade e personalidade. E nunca se esqueça, tudo o que fizer, faça bem feito. E ali estava eu, numa sala de estudo, ministrando uma aula sobre as colônias, sentindo-me perfeitamente à vontade. A sala apresentava-se muito agradável. Talvez não tivesse lá todos os alunos, a mesma beleza vinha a mim. Lugar de ensino deve ser um lugar diferente. O local onde se aprende precisa ser respeitado como templo, dissera-me uma vez um amigo. Concordava com ele. Todas as escolas deveriam ser educandários, que preparam para a vida útil. A classe era pequena, tinha uma lousa e mesinhas confortáveis, e 2 grandes janelas com vista para o jardim, que contornava a escola. O que a tornara tão agradável para mim era que ali nos reuníamos para estudo, e aprender ensinando me fascina. Por que esta colônia tem nome de Vida Nova? Perguntou Terezinha. Todas as colônias, postos de socorro, casas de auxílio têm uma designação pela qual são conhecidas. E como na Terra, onde todos os lugares têm nome. Quando esta colônia foi fundada, um de seus idealizadores lhe deu este nome, na esperança de que todos que viessem para cá tivessem realmente um reinício de esperança e mudanças para o melhor, o que os levaria a uma vida nova. Daí o nome. Os 22 alunos prestaram muita atenção e depois voltaram para suas tarefas. Descrever a colônia que nos abrigava. A colônia Vida Nova fica no plano espiritual de uma cidade brasileira, pitoresca e de porte médio. É linda, que interessante é o amor incondicional. Quanto mais uma mãe olha seu filho, mais o acha bonito, não importando quantas vezes o faça. Assim acontece comigo. Todas as vezes que chego a uma colônia, esta é para mim maravilhosa. Emociono-me e alegro-me.
Como é agradável estar no convívio de uma cidade no plano espiritual. E assim a aula transcorria tranquilamente. Capítulo 2. Ouvindo uma história. As dissertações ficaram muito boas. Após a leitura de algumas pelos próprios alunos, concluímos que nem todos têm a mesma impressão do plano espiritual. Albertina até me indagou: Patrícia, como pode haver tantos modos de ver, sentir e ter sensações diferentes diante de um mesmo objeto ou lugar? Realmente, respondi, podem existir muitas formas de sentir os acontecimentos pelos quais somos envolvidos. Estou lembrando agora de algo que ilustra bem este fato. Há algum tempo houve uma historinha interessante. Uma florzinha branca e mimosa floresceu à beira da estrada. Por este caminho passavam muitas pessoas e muitas nem sequer a viam. Uma mulher, ao defrontar-se com ela, disse: Veja, uma flor à beira da estrada. Ela é medicinal, muito boa para dores. Bom saber que aqui existe. Quando precisar, virei buscar. Um poeta que cantava as alegrias e tristezas, as belezas do mundo, também passou pela estrada, e ao ver a flor, parou e exclamou comovido: Que linda flor! É digna de enfeitar os mais lindos cabelos de uma mulher apaixonada. Mas, infelizmente, no momento, não estou amando, senão a levaria para enfeitar minha querida. Em seguida, passou pela estrada uma jovem, que ao ver a delicada flor, parou a admirá-la. Que florzinha mais encantadora, que perfeição com seus contornos. Como é bonito ver uma flor a enfeitar uma estrada, suavizando a visão, talvez tão cansada e preocupada dos que passam por ela. Com um gesto meigo, beijou a flor e seguiu seu caminho. Passou por ali também um materialista, que ao ver a flor, falou revoltado e furioso: Flor imbecil, por que veio florir nessa estrada poeirenta? Seu branco não combina com a sujeira do lugar. É inútil. Chutou-a e foi embora. Um senhor de quem o tempo havia branqueado os cabelos, ao ver a flor ali solitária à beira da estrada, exclamou: Como a obra de Deus é perfeita, como o Senhor do Universo é bondoso conosco, dando-nos beleza, assim para nos alegrar. Seja bendita, florzinha branca. Obrigada por você existir e nos alegrar. Sabiamente continuou seu caminho. E a singela flor continuou sendo a mesma para todos, só que conforme a compreensão, o interesse, o estado de espírito, viam-na de maneiras diversas. Todos esses personagens, ao verem a flor, reagiram com o seu condicionamento. A mulher, preocupada com as enfermidades físicas, viu na flor seus dotes curativos. Para o poeta, a flor foi a causa ou motivo para aflorar em sua mente os devaneios. O senil, já desiludido com as ilusões mundanas, ansioso por unir-se a Deus, viu ali a manifestação daquele que tanto procurava. Se falarmos a respeito disso com o mestre espiritual, ele nos dirá que o belo ou feio que possamos sentir e ver é consequência de nossa escolha pessoal. A vida não faz discriminações nas suas manifestações. O bem e o mal estão restritos no âmbito hominal, assim como o belo e o feio. Cosmicamente, eles não existem, pois nada há de que não haja a onipresença divina. Cada ser ou criatura tem sua razão de ser na cadeia das relações em que a vida se manifesta. Toda manifestação tem seu dote que necessita para desempenhar sua função. É muito importante que possamos aprender a ver as coisas como são e não como queremos que sejam. As colônias, Albertina, são lugares que abrigam muitos temporariamente, como no plano físico, e dependendo de muitos fatores, cada qual as vê como consegue ou quer. Este fato também acontece com os encarnados. Muitos se deslumbram diante de um jardim florido,
da visão de um rio, de montanhas, enquanto que alguns nem veem e para outros tudo isso é indiferente. Considero as colônias encantadoras. Quando estava encarnada, maravilhava-me com lugares belos da terra. Achava lindo o mar, gostava de olhar o céu, as flores, deslumbrava-me e deslumbro-me ainda com tantas belezas. Nossa terra é bela. Descreverei, para melhor ilustrar esse fato, uma redação escrita sobre o assunto. Quase todos a fizeram. Vou comentar o que achei mais interessante. Que coisa fantástica é a vida, e por mais que a observemos, parece-nos sempre nova. Quando ouvimos a história da vida de alguém, sentimos a nossa própria, pois ela nos traz notícia de um ser humano. Portanto, a história da própria humanidade. Mas, normalmente, não ouvimos muito as pessoas, pois quase sempre vivemos fechados em nosso mundo interior, de tal forma que, mesmo dando-lhes aparentemente atenção, não chegamos a entendê-las. Para compreender uma história, é necessário viver as emoções de quem narra os acontecimentos. Por esse estado psíquico de alegria, esperança, angústia, rancor, mágoa, gratidão ou qualquer outra expressão emocional. Escutando com atenção a história de Genoveva, uma pessoa comum, como a maioria dos encarnados ou desencarnados, teremos a oportunidade de entender o porquê de muitas vezes fazermos de nossas existências uma verdadeira tragédia, da qual desfrutamos pequenos momentos de alegria e um tempo sem conta de desespero, frustrações, angústias e dores. A personagem possui a manifestação divina, amando a presença de Deus, que é o autor de todas as manifestações de cada criatura. Teremos compaixão por todos os seres humanos, que no momento representam, como atores no palco da vida. Imbuídos deste sentimento, podemos ver a enormidade de nossa ignorância. Como ela é e começou, não importa. O que interessa é tirá-la de nós. Isto está em nossas mãos realizar. Portanto, não convém aplaudir ou censurar os erros ou acertos de uma pessoa, mas compreender o que a humanidade tem feito com o privilégio de viver, ciente daquilo que somos, seres humanos. Genoveva começa contando sua desencarnação. Comento-a porque chegamos à conclusão que está muito relacionada à nossa maneira de viver encarnados, à nossa desencarnação e à nossa vivência aqui, no plano espiritual. A própria Genoveva leu sua redação para toda a classe. Desencarnei jovem, começou Genoveva. Isto não é tão jovem. 37 anos. Amava a vida, possuía lá meus problemas como todo mundo, mas estava satisfeita. Cansada, com 2 filhos adolescentes, vivia feliz no meu lar. Um dia, como fazia sempre, saía para comprar roupas. Estava indecisa entre 2 saias e, distraída, atravessei a rua quando um carro, dirigido por um jovem embriagado, me atropelou. Ele corria além do permitido, e eu estava entretida. Não deu para evitar o acidente. Desencarnei no ato. Se as pessoas que viram ficaram abaladas e confusas, imagine eu. Senti-me jogada no chão e escutei meus ossos se quebrarem. Não senti dor, mas fiquei atordoada. Sentei-me com dificuldade na calçada. Não conseguia ver direito os olhos. Então perdi os sentidos. Acordei num lugar escuro, úmido, com cheiro nada agradável. Esfreguei os olhos, tive a certeza de estar acordada. Mas onde? Vi então uma senhora a 2 metros de mim, que me observava calada. Era bem feia, estava suja, cabelos brancos espetados, achei-a horrível. Ela ficou quieta, enquanto a olhava detalhadamente. Concluí, como sempre fazia, que nem todos eram bonitos como eu. Resolvi indagar-lhe.
A senhora sabe por que estou aqui neste lugar estranho? Não é estranho, respondeu ela sério. É um lugar como outro qualquer. Mas como vim parar aqui? Não me lembro. Perguntei com delicadeza, tentando ser gentil com aquela estranha mulher. Uma turma dos que andam por aqui a trouxe, disse ela após um instante de silêncio. Escutei-lhes dizerem que a encontraram sem sentidos após o acidente. Como não havia ninguém ao seu lado, pegaram-na e a deixaram aí. O acidente, exclamei. Lembro-me bem. O carro daquele maluco. Mas não era para eu estar no hospital? Se não tivesse morrido, acho que sim, respondeu a senhora com sua voz rouca, o que para mim naquele momento soara desagradável. O que a senhora está me dizendo? Se não tivesse morrido? Por quê? Morri? O que acha? Claro que morreu, respondeu dando um sorriso cínico. Não e não, não morri, gritei. Morreu, morreu e morreu, gritou ela mais do que eu. O carro passou em cima de você e seu corpo morreu. Mas, como ninguém morre de fato, aqui estamos, vivas em espírito. Faz tempo que estou aqui, perguntei assustada. Um bom tempo. Estava aí deitada sem sentidos. Mas que lugar é este? Indaguei desesperada. Pelo que vê, não é muito bom, respondeu a senhora após uns minutos calada. Você não deve ter sido boa coisa, senão teria sido levada para outro lugar. Como se atreve? Falei sentida. Ora, falo como quero. Você é morta, morta? Não e não. Repetia já duvidando. Chorei muito, revoltei-me, dei murros no chão até que cansei. A mulher saiu de perto de mim. Dormi, acordei e senti-me pior, e ainda estava com sede, fome e me sentindo suja, de um jeito que detestava ficar. Pensei no acidente e tive ódio do imprudente motorista, e comecei a sentir meu corpo doer. Percebi que era só em pensar no acidente para ter dores, e assim esforcei-me para não pensar mais. Resolvi saber onde estava. Arrastando, locomovi-me alguns metros e vi que me encontrava em uma pequena abertura de uma rocha. Perto, achei um filete de água, que com nojo tomei para amenizar a sede. Vi que outros ali a tomavam, além de comerem pequenas ervas. Comi também. Não me atrevi a ir mais longe, e quando saía, voltava sempre rápido para a abertura. Aquela senhora igualmente se abrigava ali, só que saía e demorava a voltar, pois andava pelo umbral. Às vezes conversava comigo, e era a única pessoa com quem eu falava. Sentia-me terrivelmente só. Faço uma parada na narrativa de Genoveva para explicar alguns detalhes. Muitos não vivem como parte integrante do universo. Agem como entes separados da vida. A lagarta nos dá um bom exemplo de como agir. Como lagarta realiza com eficiência sua função. Vive para se empanturrar de folhas, adquirindo energia suficiente para que possa acontecer sua metamorfose. Muitos encarnados esbanjam energias incessantemente, de tal forma que no momento da desencarnação estão tão desafastados que o espírito não consegue abandonar a matéria. Não devemos negar as funções do viver, mas sim estarmos conscientes de que somos transuentes. Não fazer da existência do acúmulo de sensações e prazeres, como se isso fosse a finalidade da única para a qual reencarnaremos. Identifico Genoveva como muitos de nós. Nossa narradora se identificou com o que representava um elemento feminino, cheio de dotes e beleza física, diante do sexo oposto. Sentindo-se segura e confiante, pois tinha mais que as outras. Nada lhe interessava a não ser ela mesma. Tudo o mais, até o marido e os filhos, era apenas apêndice de seu status. Meditamos, conseguimos olhar o universo como um todo orgânico, vendo a unidade de Deus.
Assim, compreenderemos sua onipresença em tudo e em todos, entendendo então que para a natureza não há nem bonito nem feio, mas simplesmente um conjunto de manifestações ou indivíduos que juntos compõem o universo manifestado. Vemos que assim o bonito e o feio fazem parte da nossa preferência pessoal. Se conseguimos ver isto como um fato, nos libertamos do apego, desejos e sensações de sermos melhores que os outros. O início da verdadeira humildade não é se sentir melhor que ninguém. Entre milhares de desencarnações que ocorrem diariamente, cada desencarnado tem uma sensação diferente de passagem de estado físico para o espiritual. Mesmo em acidentes parecidos com o de Genoveva, cada qual se sente de um modo. A desencarnação é um fato comum e natural, mas que se diferencia de uma pessoa para outra. Genoveva foi desligada bruscamente com um choque. Ao perder os sentidos, ficou em perispírito, deitada na calçada, já que seu corpo físico logo em seguida foi levado para o necrotério. Como não se afeiçoar a ninguém do bem, isto é, trabalhadores ou socorristas, para lhe velar e socorrer, os desencarnados que vagavam a pegaram, levaram-na após vampirizar seus fluidos vitais e a deixaram lá, no umbral. Se Genoveva tivesse adquirido afetos espirituais através de sua vivência física, teria sido levada a um poço de socorro. No exercício da fraternidade incondicional, que ao servir sem desejar nada em troca, nem mesmo recompensa da parte de Deus, emanamos boas vibrações. Essas vibrações atraem os bons espíritos, como também impedem o assédio dos maus à nossa volta. Tenho visto muitos acontecimentos em que desencarnamos perversos aprisionam recém-desencarnados imprudentes e os fazem escravos ou os levam para os seus agrupamentos. No caso de Genoveva, porém, sugaram-lhe as energias e a deixaram num canto do umbral. Voltemos à sua narração. Não sabia quanto tempo estava ali, naquele lugar horroroso. Só mais tarde soube que foram 6 meses, os quais para mim pareciam ser mais de 6 anos. Senti às vezes que meus filhos me chamavam e respondia alto: "Já vou, filho, já vou." Mas não ia, não sabia como fazer e nem tinha forças para me locomover. Sentia que oravam por mim e nesses instantes ficava mais calma. Comecei então a me lembrar muito de Dona Rita, minha vizinha. Recordei que ela era aposentada, viúva, e seu filho que morava longe não lhe dava atenção. Passava por muitas necessidades. Dava-lhe muitas coisas, inclusive comida pronta, ora para o almoço, ora para o jantar. Comprava-lhe remédios, além de proporcionar-lhe carinho. Ia vê-la quase todos os dias, e agora ela orava por mim. Escutava dizer: "Genoveva, peça ajuda a Deus. Ele é nosso Pai e nos ama. Peço perdão." Queria ajudar. Fiquei a pensar no que escutava. Peça ajuda, peça perdão. Mas eu estava revoltada, pois não queria ter morrido. Era bonita, cheia de vida e saúde, e agora estava sofrendo. E não queria continuar naquele estado. Tinha que mudar, só que não sabia como. As orações de Dona Rita fizeram diminuir minha revolta. Acalmei-me e comecei a meditar. Nunca pensei que a morte viesse para mim, mas só para os outros. Ainda mais que me achava jovem para morrer. E eu não queria a morte nem a velhice. Então percebi que por ali passavam outras pessoas diferentes, limpas e com semblantes tranquilos. Já haviam tentado conversar comigo, porém não lhes dei atenção. Talvez vocês achem incoerente esta minha atitude, pois me incomodavam a sujeira e aquele lugar horrível,
e assim mesmo não dava atenção para aquelas pessoas limpas e saudáveis. Mas naquela ocasião não sentia afinidade com eles. Não queria o que me ofereciam, a ajuda espiritual, mas sim o que havia pedido com a vida. Sentia-me inferior, e isto me magoava. Também estava envergonhada por estar em estado tão deprimente. É que, quando encarnada, me sentia rainha, e agora era apenas um farrapo. Mas depois acreditei que eles poderiam me ajudar. E quando os vi de novo, os chamei pensando firme nos dizeres da minha ex-vizinha. Peça ajuda, peça perdão. Senhores, por favor, me deem atenção. Aproximaram-se e perto deles percebi como eram felizes. Olhei-os emocionada. O que quer? Indagou um deles. Ajuda, perdão, respondi envergonhada. Venha conosco. Novamente interrompa a narração de Genoveva para algumas explicações. Ao pedir perdão, demonstrou que reconhecia os erros cometidos e que desejava mudar para melhor. Deus nunca se ofende conosco, apenas nos ama. O que precisamos é da renovação interior para participarmos da renovação da humanidade. Normalmente, quando os familiares chamam os que desencarnam, eles os atendem, indo para perto deles, se não tiverem conhecimentos da vida no plano espiritual. E Genoveva não os tinha. São muitos os que abandonam os postos de socorro para atender os chamados dos seus. O desconforto impele o desencarnado a voltar ao estado anterior, isto é sentir a vida que tinha, olhando encarnado. A vontade forte os leva para onde o desejo os guia, quase sempre no antigo lar ou perto de seus afetos. Os recém-socorridos que estão abrigados nas colônias maiores não saem, porque elas ficam mais longe da crosta, e não é tão fácil saírem sem permissão. Mas muitos desencarnados, para atender insistentes chamados, pedem para ir, mesmo sabendo o risco que correm ao voltarem, sem estar preparados. Desencarnados que vagam pelo umbral costumam também atender a esses chamados, mas nem todos voltam, como no caso de Genoveva. Primeiro, porque os chamados não teriam sido muito insistentes. Segundo, por causa do medo de sair do lugar em que está. Depois, Genoveva não amava ninguém a mais do que ela. Também porque ela se sentia enfraquecida, sem forças psíquicas. Quanto à ajuda que recebeu de Dona Rita, foi uma reação às suas ações. É como meu pai sempre diz: o bem que fazemos a nós mesmos, fazemos. E ele lembra que das palavras do Nazareno é como gosta de se referir a Jesus, nosso grande mestre. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, não recebam as tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16, versículo 9. Quando fazermos o bem, fazemos amigos. Se um deles nos for grato, ele nos ajudará quando necessitarmos. Genoveva fez algumas boas ações, e Dona Rita, grata, não a esqueceu. Orou com sinceridade e fé por ela. Oração sincera não fica sem resposta. Genoveva recebeu o carinho de sua ex-vizinha da forma que precisava no momento. Ela recebia seus fluidos de ânimo e conforto, embora sua ex-vizinha fizesse orações decoradas que lhe ensinara a religião que seguia. Orações envolvem o beneficiado com energias benfazedoras de modo a ajudá-la no que necessita. E para Genoveva seriam para o seu arrependimento, para que pedisse perdão e perdoasse, que chamasse por ajuda, mudando assim seu padrão vibratório e possibilitando o socorro. E foi isso que aconteceu.
continuamos com a interessante narrativa de Genoveva. Fui amparada com delicadeza. Quando um senhor e uma moça me levaram para uma casa enorme, um poço de socorro no umbral, a moça que ajudou a tomar banho, deliciei-me com roupas limpas. Tomei um prato de sopa quente, que achei muito saborosa. Depois, acomodei-me num leito perfumado e dormi tranquila. Não estava doente, nem sentia dores. Estava só desorientada e com fraqueza. Recuperei-me logo e fui transferida para esta colônia. Você vai para a colônia Vida Nova. Verá como ela é linda. Ouvi muitos comentários parecidos e fiquei curiosa para vê-la. Fui conduzida à colônia junto com outros, que também dirigiam a uma cidade do plano espiritual pela primeira vez. Lá nos separamos e fui conduzida para uma casa, onde fiquei hospedada. Que decepção! Não vi nada das maravilhas que disseram. A casa, sem arranjos e enfeites, era simples demais. Só tinha o necessário. Que beleza de jardim, que flores lindas. Tentava prestar atenção e descobrir onde estava a beleza do que eu via. O jardim para mim parecia como outro qualquer da terra, só que talvez mais cuidado e respeitado. As flores eram flores, como sempre foram. Havia algumas diferentes, mas eram plantas. Estava apática. Tentava ser gentil com as pessoas que moravam comigo, porque era tratada com extrema delicadeza. Carinhosamente me levaram para conhecer a colônia. Nada me entusiasmou. Achei-a extremamente sem atrativos, pois as belezas e sensações de que gostava não eram ali cultivadas. Havia muitas mulheres bonitas, mas elas agiam como se esse fato não lhes importasse. Para mim, a minha beleza era um patrimônio importante. Gostava dessa aparência quando encarnada, pois sentia-me superior à maioria das mulheres. A colônia era um lugar como outro qualquer, bem como outro lugar. Para ser sincera, comparando com o lugar em que fiquei no umbral, naquela abertura da rocha, ali era o paraíso. Os novos amigos muito me aconselharam, consideravam-me como amiga deles, mas eu não pensava assim. Para mim, eram somente pessoas boas que tentavam me ajudar. Tudo fizeram para me tirar da apatia, sendo até convidada a fazer pequenas tarefas. Não era preguiçosa, muito fútil e vaidosa sim, mas ociosa não. Aceitei, porque senti que deveria ocupar meu tempo. Fui trabalhar na biblioteca, onde Maura, uma senhora alegre e extrovertida, me orientava. Genoveva, querida, coloque esses livros em ordem alfabética. Fazia tudo direitinho. Muito bem, incentivava ela. Você tem trabalhado com vontade. Você não é curiosa? Não tem interesse no conteúdo desses livros? Não gosta de ler? Não a vejo nem folheá-los? Acabei por pegar um. Abri e li uma página. Era um livro que os encarnados têm também o privilégio de conseguir para a leitura. Levei-o emprestado. Minha apatia foi desaparecendo. E aos poucos, com a ajuda e alegria de meus amigos, agora sim considero-os amigos. E de lições ouvidas e lidas, com o estudo e atenção, fui compreendendo que meu corpo e tudo que me rodeava não existia para o meu prazer, mas sim como parte de um todo, que é a manifestação de Deus. Então aconteceu o que não esperava, pois antes eu via e ouvia, mas não todas as coisas. Agora vejo e ouço o que antes me passava despercebido. Comecei a esquecer de mim, para prestar atenção à minha volta. Tempos depois, olhei para tudo novamente, e encontrei as belezas que todos admiravam. Amo muito a colônia, mas beleza para mim, por muito tempo, foram outras coisas. Vestidos novos da moda, luxo e beleza física.
Só a compreensão faz vermos a beleza nas coisas simples. Aprendo a vê-las. Estudei e estudo. Trabalho e tenho paz. Agora estou bem. Depois de um tempo por ali, perdi a permissão para visitar meus familiares. Pedidos estes feitos por quase todos os que vêm para cá. Alguns dias após ter solicitado, o responsável do departamento que cuida deste atendimento chamou-me para entrevista. Tenho saudades dos meus familiares, disse. Quero vê-los e saber como estão. Meu pedido foi aceito, e ao marcar dia e hora, lembrei de Dona Rita, e pedi outro favor. Será que não posso ir só um pouquinho à casa de minha ex-vizinha? Pode, responderam. Vamos parar um pouquinho com a narrativa para uma elucidação. Nessas primeiras visitas, os desencarnados seguem algumas normas da casa, onde estão abrigados os que nem sempre são as mesmas para todos. Elas têm o objetivo de preservar o equilíbrio do novato em sua nova maneira de viver. Para cada visitante é determinado um tempo, conforme suas necessidades. Mas é costume, nas primeiras vezes, irem com um companheiro experiente, que nem sempre fica junto durante a visita, mas que acompanha para trazê-lo de volta à casa em que está abrigado. Voltamos à narrativa. Emocionei-me ao ver meu esposo e meus 2 filhos. Percebi que os amava de forma egoísta, tanto que ao desencarnar só pensei em mim. Não julguei que eles sofriam pela nossa separação. Os 3 estavam muito unidos, arrumaram uma empregada e tentavam ajudar um ao outro, levantando o ânimo. Fiquei por horas esforçando-me para seguir os ensinamentos e recomendações que recebi, tais como ficar alegre, orar por eles e não interferir em suas ações. Quase na hora de ir embora, fui ver Dona Rita, e para o meu espanto, ela me sentiu, por ser sensitiva. Percebeu minha presença. Não que tenha me visto, mas pensou em mim de maneira tema. Genoveva, que Deus a proteja onde esteja, que seja feliz. Sou-lhe tão grata, obrigada. Orou e me disse coisas carinhosas pelas quais me animei. Soube também que meu esposo continuou lhe dando, em minha intenção todo mês, uma quantia em dinheiro. Eu os achei maravilhosos, ele e meus filhos. Na hora de voltar, aguardei meu acompanhante para retornarmos à colônia. Abracei-o e chorei. Afagou-me somente. Meu pranto era diferente. Fora muito feliz encarnada e queria voltar a ser. Mudei, tornei-me mais alegre e entusiasmada. Genoveva terminou a leitura e, como sempre, havia perguntas. Essas redações não são obrigatórias e nem a sua leitura. Faz quem quer, podendo também o aluno, se preferir, falar sobre o assunto. Mas, desta vez, foi Genoveva quem indagou. Patrícia, ao visitar Dona Rita, quando ela me agradeceu, saíram dela raios lindos, coloridos, que vieram até mim. Foi muito agradável. Percebi que aquela sensação de carinho que recebia dela, eu já tinha recebido outras vezes, principalmente quando estava no umbral. Também agradeci a Dona Rita, pois estava ali para isso. E vi que ao fazê-lo também saíram de mim esses raios que lhe foram também muito agradáveis. Como você explica isso? Quando estamos carentes, respondi, é que mais sentimos as vibrações de carinho, como aconteceu com você no umbral. Dona Rita orava, desejando-lhe que estivesse bem. O ato de agradecer é muito bonito. A gratidão sincera sai da alma e envolve a pessoa que agradece, com raios de suave colorido, os quais depois vão para quem estamos agradecendo, beneficiando a ambos. Muitos pensam
pensam que bons e harmoniosos fluidos só acontecem em esferas elevadas e que só espíritos superiores são portadores de tais vibrações, e que ainda não perceberam que por Deus fomos dotados em estado potencial com a capacidade de amar e sermos fraternos, cabendo-nos somente dinamizar a este estado de vida. O estado psíquico de gratidão é uma faculdade do ser humano. Somos filhos do amor, mas não devemos nos importar com agradecimentos, e sim compreender o que realmente somos, para que, ultrapassando o egoísmo, chegamos ao estado de fraternidade, em que o reconhecimento seja uma situação natural de se viver. Beneficiamos a nós mesmos quando cultivamos o sentimento sincero da gratidão. Ninguém fez mais perguntas e saímos para um pequeno intervalo. Fiquei a meditar. Muitos temem a desencarnação por não terem o preparo para essa continuação de vida. Muitos sofrem com esta mudança que a vida nos impõe, sem que tenhamos outra escolha. Outros a acham maravilhosa, pois pela lei da afinidade gostam muito do lugar para onde foram atraídos. A natureza nos dá saltos, nada é excepcional, e a beleza está na simplicidade. Muito se tem falado da continuação da vida depois da morte física, mas cada um fazer seu preparo, sem descuidar do tempo presente, pois é nele que construímos nosso futuro. Devemos viver bem e no bem sempre. A desencarnação pode ocorrer a qualquer momento, onde ela nos surpreenda. Então, de tal modo que possamos estar aptos a continuar a viver bem e felizes.